Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso Universo da Física. Eu sou a professora Risolda Farias, que estarei com vocês nesta aula. E eu acredito que vocês estejam curiosos para saber qual o tema desta aula. Vamos juntos conferir? Aula 9, revisão. Muito bem, pessoal. E agora sim, vamos à aula. Muito bem, pessoal. Chegamos na nossa revisão. E agora nós vamos relembrar os assuntos muito importantes da física. E o primeiro deles é o assunto muito importante que foi visto aí, que é chamado de óptica, que é o ramo da física muito importante. Olhem só a imagem. A imagem reflete muito bem que assuntos são esses que envolvem os fenômenos luminosos. E com base a esses fenômenos luminosos, nós temos aí o ramo da física chamado este ramo de óptica. Logo, por definição, temos que é a área da física que estuda a luz, os fenômenos luminosos e a interação da luz com a matéria. Vejam que estamos iniciando e definindo novamente o que é a óptica, que é a área da física que estuda a luz, os fenômenos luminosos e a interação da luz com a matéria. E temos também, na parte da óptica que foi estudada aí na introdução, temos aí os fenômenos de refração e reflexão da luz. A reflexão e a refração da luz são fenômenos ópticos relacionados com a forma como a luz se propaga. Quando a luz incide sobre uma superfície, ela pode ser refletida e refratada. Observem como esses fenômenos envolvem aí a óptica. Temos também um assunto muito importante aí. Lembram que parecia que eu tinha uma caneta ou um garfo ou um lápis, colocava dentro de um copo e parecia que estava quebrado? Aí nós vimos aí que esse fenômeno tinha um desvio. Logo, nós temos aí a refração da luz, como temos aqui nesta imagem, que dá a impressão que o lápis está quebrado. Então, vejam aí que este fenômeno, que consiste na mudança de velocidade de propagação da onda eletromagnética, quando essa atravessa meios ópticos diferentes. Quando se tem aí esse tipo de fenômeno, você observa comigo aí que durante a refração, o comprimento de onda da luz muda. Então, quando eu estou observando ali, você percebe que houve aí, ó, como temos, observa a refração da luz, que é o fenômeno que consiste na mudança de velocidade de propagação da onda eletromagnética. E enquanto sua frequência permanece constante. Vejam aí que a refração, o comprimento da onda da luz muda, enquanto sua frequência permanece constante. A refração pode ou não ser acompanhada de uma mudança na direção da propagação da luz. Outro assunto também muito importante que estudamos aí, vocês viram aí a refração. Lembram da refração? Olha só,
Na imagem temos a Cecília, aí você olha para a Cecília e pensa assim, olha, a Cecília parece que está sem a cabeça, só que é uma ilusão, ela está ali com a cabeça dela, só que você percebe que dá a impressão disso. E claro que na refração da luz, a refração da luz pode ser percebida em diversas ocasiões do nosso dia a dia, como temos aí na imagem. Na maior parte das vezes, ocorre em momentos que tentamos enxergar objetos por meio de outras superfícies transparentes, como é no caso da Cecília. Aí, quando você observa o fundo de uma piscina, é necessário, pessoal, levar em conta que a luz precisa atravessar a água até chegar ao seu fundo para ser refletida. Ao passar pela superfície de separação e sofrer o desvio esperado, como você percebe na imagem aí, a luz que será recebida pelos olhos irá construir uma imagem em uma posição diferente da original. Então, de imediato, a gente olha e percebe e pensa, meu Deus, a Cecília está sem a cabeça. Claro que não. É porque nós estamos estudando aí a refração da luz. E claro que, didaticamente, você está olhando e dá a impressão de estar vendo, aí neste caso, você percebe, você está vendo e está dando a impressão que ela está sem a cabeça. Por quê? E um exemplo também muito claro é como a luz proveniente do Sol e das fontes luminosas mais comuns são policromáticas, isto é, possuem diversas frequências de cores simultâneas. É possível notar, pessoal, principalmente a separação das cores da luz branca, quando cada frequência de cor sofre uma refração distinta na passagem por meios materiais, como, por exemplo, o vidro ou a água. E quando se fala aí desse exemplo, temos um outro assunto estudado aí, que envolve, ó, você estudou, nós estudamos aí a refração da luz e estudamos também a reflexão. A reflexão da luz é o fenômeno em que uma onda de luz atinge uma superfície e muda de direção ou sentido, mas continua no mesmo meio de propagação. A superfície é uma mudança de meio de propagação que, por exemplo, o ar e o vidro, principalmente no caso dos espelhos. Temos também, nós estudamos também a reflexão, continuando aí da reflexão. A reflexão luminosa é a base da construção e utilização dos espelhos. Vejam aqui que a reflexão, que temos por definição, é a reflexão da luz, é o fenômeno em que uma onda de luz atinge uma superfície e muda a direção ou sentido, mas continua no mesmo meio de propagação. Claro que a reflexão luminosa é a base de quem? Da construção. É a base da construção e utilização dos espelhos. Os espelhos, tanto planos como os esféricos, os espelhos, tanto planos como os esféricos, têm larguíssima utilização e são a base dos telescópios refletores, que sofrem menos restrições do que os telescópios refratores. E quando isto acontece, você vai observar que os raios, quando os raios alcançam a superfície, chama-se de raios incidentes.
Já aqueles que retornam ao meio de propagação são denominados ou chamados de raios refletidos. Aí, claro que a gente poderia ter trazido aquela imagem, né? Só que estamos entendendo que, na reflexão, a base para você construir e utilizar esses espelhos envolve aí a reflexão luminosa. E para você entender, olha só, vamos entender o seguinte: a reflexão da luz é o quê? É quando a luz bate em uma superfície e volta. É como eu tivesse aí, como demos o exemplo do espelho, eu tenho quando a luz bate em uma superfície e volta. Exemplo do cotidiano: o espelho do banheiro, a tela do celular refletindo a luz, ou até mesmo a lua, que não tem luz própria, mas reflete a luz do sol. Vejam que quando olhamos para um espelho, vemos nossa imagem sendo refletida. Estamos observando uma reflexão regular da luz. E com base nisso, nós temos aqui, ó, a refração. E volto novamente com vocês sobre essa imagem. E o que nos representa aí? É quando a luz muda de velocidade ao passar de um meio para o outro, como vemos aí nessa imagem. Qual é o exemplo que eu tenho? Do ar para a água. Você percebe aí que eu tenho a luz, ela vai mudar a velocidade ao passar de um meio para o outro, como no caso aí desse copo com um lápis. Você tem a impressão dá a impressão que está quebrado, mas não está. Por quê? Porque o exemplo que temos, você percebe aí, colocamos o exemplo como canudo, mas eu posso dizer também que é em relação a um lápis. Aí temos que o exemplo do cotidiano, o canudo que aparece, ele aparece quebrado, dá a impressão de quebrado, no copo com água, ou quando mergulhamos o braço na piscina, e ele parece mais curto. Vejam que estamos falando da refração da luz. Logo, nosso exemplo, temos aí a luz muda de direção ao passar do ar para a água, como você está vendo aqui, ó. Temos um desvio e dá a impressão que ele está quebrado. Por que ele está quebrado? É porque a luz muda de direção ao passar do ar para a água. Outro assunto também muito pertinente. Então, voltando, né, aqui, ó. Fechamos aqui a parte da óptica, envolvendo aí o exemplo que envolve aí o copo com o lápis. Então, aqui eu tenho a refração da luz. Fechamos o assunto de óptica. E um outro assunto também muito importante e pertinente para a nossa atualidade é a sustentabilidade. E essa imagem, pessoal, reflete muito bem o que nós estamos vivendo, porque a física também é responsável pela sustentabilidade, pela tecnologia envolver aí. Por quê? Porque tudo que se envolve com tecnologia, envolve aí com máquinas, tudo que eu quero descobrir, envolvendo principalmente aí com a sustentabilidade, você tem, imagine, essa mão representa o quê? Que nós podemos melhorar também de forma na sua comunidade, lá na tua sala, em qualquer momento eu posso usar e entender de forma crítica e de forma que eu sei, de forma ética, utilizar aí a sustentabilidade. Mas o que é a sustentabilidade? Sustentabilidade é toda ação destinadas a manter as condições, ou seja, toda ação destinada a manter as condições energéticas, informacionais, físico-químicas que sustentam todos os seres, especialmente a terra viva, a comunidade de vida e a vida humana.
E quando se fala da sustentabilidade, nós vamos entender também que ela visa, né, visando a sua continuidade, ó, visando a sua continuidade. E ainda atender às necessidades da geração presente, das futuras, de tal forma que o capital natural seja mantido e enriquecido em sua capacidade de regeneração, a reprodução e a coevolução. E o pesquisador, o cientista, é Boff, 2012. Então, foi ele que deu essa ideia, essa definição aí da sustentabilidade. Outro assunto muito importante também que estudamos é a tecnologia. De acordo aí, a tecnologia, nós estudamos, tirado, né, extraído aí do dicionário da língua portuguesa, da Porto Editora. A tecnologia é o conjunto dos instrumentos, métodos e técnicas que permitem o aproveitamento prático do conhecimento científico. Então, tudo que envolve os instrumentos, os métodos e técnicas que permitem o aproveitamento prático do conhecimento científico, nós temos aí, por definição, a tecnologia. E convém destacar, como eu tenho essa imagem aí, que, embora erradamente, é usada a palavra tecnologia como sinônimo de tecnologias da informação, que são aquelas que permitem o tratamento e a difusão de informação por meios artificiais e que incluem tudo o que esteja relacionado com os computadores. Então, quando se fala em tecnologia, a gente pensa somente em computadores, mas não é. Aí nós temos também outro assunto muito importante, falando aí das tecnologias. Nós vimos aí a parte das energias renováveis. Lembram? Falamos aí, trouxemos para vocês os exemplos sobre as tecnologias. Vejam aí. Exemplo 1, temos a imagem de painéis solares. Como funcionam aí esses painéis solares? Convertem a energia luminosa do sol em energia elétrica por meio do efeito fotovoltaico, um fenômeno estudado pela física, contribuição ambiental, produzem energia limpa, sem emissão de gases poluentes, reduzindo o impacto ambiental e economizando os recursos fósseis. Exemplo 2, temos aí as turbinas eólicas, como funcionam o vento. O vento, aliás, faz girar as hélices da turbina, que movimentam o gerador elétrico, transformando energia cinética em energia elétrica. Contribuição ambiental, energia renovável e limpa, sem poluição do ar e sem consumo de combustíveis fósseis. Já o exemplo 3, eu tenho aí as hidrelétricas, pequenas centrais sustentáveis. Como funcionam? A água em movimento, as giraturbinas conectadas a geradores, convertendo energia potencial e cinética em energia elétrica. Sabiam que a energia potencial e cinética é nada mais do que a energia mecânica? Contribuição ambiental. Se bem planejadas, utilizam recursos naturais sem grandes impactos ambientais e produzem eletricidade limpa. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que tenham gostado e até mais. Tchau.